O que ocorre após a morte? A alma humana segue diretamente para a eternidade ou será que a alma adormece junto com o corpo até o dia da ressurreição? Esta é uma questão que desperta muito interesse e, às vezes, confusão entre os fiéis. Muitos buscam respostas claras sobre o que acontece com a alma de uma pessoa após a sua morte, e esse é um tema central na fé cristã. A Bíblia oferece algumas direções que nos ajudam a entender esse mistério da vida após a morte. E é sobre isso que vamos refletir neste momento, observando as Escrituras e o que elas dizem sobre o destino da alma. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos. Isso significa que, em um determinado momento no futuro, os mortos ressuscitarão. O apóstolo Paulo, em suas cartas, deixou claro que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e que, quando Jesus Cristo voltar, os vivos que forem seus seguidores serão transformados. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo explica que, quando a igreja for arrebatada, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e, juntamente com os vivos, serão levados para o céu para estar com o Senhor para sempre. Esse é um ensinamento fundamental para a fé cristã, pois a ressurreição dos mortos está ligada à promessa da vida eterna. No entanto, a dúvida que muitos têm é: o que acontece com a alma enquanto o corpo está morto, aguardando a ressurreição? Há quem defenda que a alma adormece junto com o corpo até o dia da ressurreição, enquanto outros acreditam que a alma vai imediatamente para a eternidade, seja para a presença de Deus ou para a condenação. Essa questão surge porque algumas passagens da Bíblia referem-se à morte como um sono, o que gera confusão sobre o estado da alma após a morte. Um dos textos que costuma ser citado é o de 1 Tessalonicenses 4,13, onde Paulo escreve: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança." Nesse contexto, Paulo está se referindo aos mortos como aqueles que dormem. No entanto, o sono mencionado aqui é uma metáfora para a morte física do corpo, e não uma indicação de que a alma estaria também em estado de inconsciência ou adormecida. Há outros exemplos na Bíblia em que a morte é descrita como um sono. Em Atos 7, quando Estevão foi apedrejado, o texto diz que ele entregou o espírito e adormeceu. Aqui, novamente, o sono refere-se ao corpo, não à alma. Isso é consistente com a visão bíblica de que o ser humano é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Quando o corpo morre, ele volta ao pó, mas a alma e o espírito continuam existindo. A morte física é vista como um sono, porque para aqueles que têm fé, há a esperança de que o corpo será ressuscitado em um dia futuro. Jesus também ensinou sobre o destino da alma após a morte. Em uma de suas parábolas, ele narrou a história do rico e de Lázaro. Nesta parábola, Jesus descreve o rico que após a sua morte foi para um lugar de tormento, enquanto Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de conforto. Mesmo que alguns interpretem essa história como uma parábola, o fato é que Jesus usava exemplos baseados na realidade para ensinar verdades espirituais. Se fosse apenas uma metáfora, ainda assim a mensagem transmitida é clara. Após a morte, as almas continuam conscientes e seguem para seu destino, seja de consolo ou de tormento. Aqueles que acreditam na doutrina de que a alma adormece com o corpo até a ressurreição frequentemente se baseiam em passagens que mencionam o sono da morte, como já discutido. Contudo, essas passagens devem ser entendidas à luz do contexto. A visão de que a alma adormece não leva em consideração outros textos que mostram que a alma continua a existir e a ter consciência após a morte. A Bíblia ensina que, ao morrer, a alma do justo vai para a presença de Deus, enquanto a alma do ímpio vai para um lugar de tormento. Outro ponto que muitas vezes causa confusão é o uso da palavra alma na Bíblia. Em Ezequiel 18:4, por exemplo, Deus diz: "A alma que pecar, essa morrerá." Alguns interpretam essa passagem como uma evidência de que a alma pode morrer no mesmo sentido que o corpo morre. No entanto, é importante entender o contexto dessa passagem.
Quando Deus fala que a alma que pecar, essa morrerá, Ele está se referindo à pessoa como um todo, não estabelecendo uma doutrina sobre a morte da alma. Na Bíblia, a palavra alma é usada muitas vezes como sinônimo de vida, especialmente no Antigo Testamento. Além disso, há uma distinção clara entre a morte física e a morte espiritual. A morte física ocorre quando o corpo cessa de funcionar, mas a morte espiritual refere-se à separação eterna de Deus. Em termos de morte física, o corpo realmente morre e se desfaz, mas a alma e o espírito continuam a existir. Para aqueles que colocam sua fé em Cristo, há a promessa de vida eterna na presença de Deus, enquanto os que rejeitam essa oferta enfrentarão a separação eterna. Outro ponto importante a considerar é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a prova definitiva de que a morte não é o fim, mas sim uma transição para a eternidade. Paulo argumenta que, se Cristo não ressuscitou, então a fé dos cristãos seria inútil. Mas Cristo realmente ressuscitou, e isso garante que todos os que creram nele também ressuscitarão. No entanto, até o dia da ressurreição, o que acontece com a alma? No Novo Testamento, encontramos vários indícios de que a alma dos crentes vai diretamente para a presença de Deus após a morte. Um dos exemplos mais claros é o que Jesus disse ao ladrão na cruz. Quando o ladrão pediu para ser lembrado por Jesus em seu reino, Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Isso indica que, imediatamente após a morte, a alma do ladrão estaria na presença de Deus, no paraíso, e não em um estado de inconsciência. Além disso, em Filipenses 1:23, Paulo expressa seu desejo de partir e estar com Cristo, o que para ele era muito melhor. Isso sugere que para o crente, ao morrer, a alma vai imediatamente para estar com Cristo. Paulo não fala de um período de espera ou de sono, mas sim de uma partida imediata para a presença de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo reafirma essa verdade ao dizer que preferia estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Essas passagens reforçam a ideia de que a alma dos crentes vai diretamente para a presença de Deus após a morte. O conceito de sono da alma não encontra respaldo consistente nas Escrituras quando se leva em conta todo o testemunho bíblico. Ao longo da Bíblia, encontramos várias referências à continuidade da existência da alma após a morte. O próprio Jesus, em Mateus 22:32, ao discutir a ressurreição com os saduceus, disse: "Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos." Isso indica que, mesmo após a morte física, as almas de Abraão, Isaque e Jacó continuavam vivas diante de Deus. É importante entender que o destino final da alma está diretamente relacionado à nossa resposta à mensagem de Cristo durante a vida. A Bíblia ensina que haverá um julgamento final, e todos comparecerão diante de Deus. Para os que creram em Cristo, o destino é a vida eterna na presença de Deus. Para os que o rejeitaram, o destino é a separação eterna. O destino da alma após a morte é, portanto, uma questão de extrema importância. E a decisão que tomamos em vida sobre nossa fé em Cristo determina onde passaremos a eternidade. Por fim, devemos lembrar que a morte não é o fim. A morte é uma passagem para a eternidade, onde estaremos diante de Deus. Para os que confiam em Cristo, há a esperança da ressurreição e da vida eterna na presença de Deus. Embora o corpo morra e retorne ao pó, a alma continua viva e consciente, aguardando a ressurreição e a reunião com o corpo glorificado. Portanto, à luz das Escrituras, podemos concluir que, após a morte, a alma do crente vai diretamente para a presença de Deus, enquanto o corpo aguarda a ressurreição. Isso nos dá esperança e conforto, pois sabemos que a morte não tem a palavra final. Cristo venceu a morte e, por meio dele, temos a promessa de vida eterna. Assim, ao refletirmos sobre essas verdades, podemos ter confiança no que a Bíblia nos ensina sobre o destino da alma e da vida após a morte. Se este conteúdo foi útil para você, peço que apoie o canal se inscrevendo.
para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nosso entendimento. Agradeço por sua presença e que Deus o abençoe.